Olá pessoal, neste vídeo eu vou mostrar como criar uma avaliação utilizando o Google Formulário. Bom, eu estou com o meu e-mail aqui aberto, meu e-mail com a minha conta aberta, né, do Google. Eu vou selecionar aqui os aplicativos, vou procurar aqui o formulários. Eu posso clicar com o botão direito e depois com o esquerdo abrir link em uma nova guia. Ou nesse caso, eu simplesmente vou dar um clique aqui com o botão esquerdo, ele já automaticamente abre numa nova guia. Eu já tenho alguns formulários abertos, mas eu vou criar um formulário do zero aqui, um formulário em branco. Então eu vou clicar nessa opção, e aí ele já seleciona um formulário em branco para que eu possa desenvolver. Bom, eu vou mostrar para vocês que uma estratégia que eu utilizo é já preparar aqui num documentozinho do próprio bloco de notas uma avaliação prévia, né? Uma provinha aqui prévia. Eu já preparo aqui qual o título da minha avaliação, coloco qual a descrição, eu já faço a opção por uma avaliação com questões de múltipla escolha. E nesse vídeo, como eu só quero apresentar como criar essa avaliação, eu vou ter duas questões. Na primeira questão, eu faço uma pergunta: qual a equação utilizada para cálculo da força constante? É uma prova de física. E as minhas alternativas como resposta, nesse caso aqui serão dados em figuras. Ou seja, eu fui lá na internet, busquei algumas imagens e já deixei salvo aqui na minha pasta. São essas figurinhas aqui, ó. São essas figuras que eu vou importar para minha avaliação, né? Vou fazer um upload, né? Por exemplo, essa figura aqui, ó, que tem uma equação. Já na segunda questão, é uma questão mais simples, eu tenho apenas uma pergunta, né? Na verdade, é uma afirmação. Podemos dizer que a energia cinética é a forma de energia relacionada. Aí nas minhas alternativas eu tenho aqui as opções. Bom, essas questões aqui são de múltipla escolha, como eu falei, serão as respostas obrigatórias e eu vou considerar como um teste, eu vou pontuar cada uma dessas avaliações aqui, dessas questões. Então vamos lá. Eu já vou copiar aqui o título dessa avaliação. Formulário sem título, já vou selecionar aqui, já vou dar um Ctrl V. No seu caso, você poderia digitar, né? Então, eu coloquei aqui uma prova de física de segunda chamada, né? Eu procurei fazer aqui uma identificação. Essa mesma identificação eu vou colocar aqui, ó, embaixo. Na descrição do formulário, eu vou colocar como avaliação bimestral. Tem um Ctrl C, né, para poder selecionar, Ctrl V para poder colar. Eu poderia digitar também. Muito bem. E agora, o que eu vou fazer? Eu já vou começar a colocar aqui as minhas perguntas, né? Então, nesse primeiro caso, eu vou dar um cliquezinho simples aqui, ó, pergunta sem título, dei um cliquezinho. Aí eu vou lá, meu bloco de notas, e vou pegar aqui a minha primeira questão. Selecionei, dei um Ctrl V. Qual a equação utilizada para cálculo da força constante? Muito bem, então agora, o que eu vou dizer? O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui como opção 1, como é essa questão? Eu vou ter uma figura associada a essa alternativa, então eu venho aqui, ó, nesse íconezinho aqui, para poder adicionar a imagem. Então eu dou um cliquezinho, e aí eu vou fazer um upload dessa minha imagem. Então eu vou dar um clique aqui em procurar, aí eu seleciono aqui a minha primeira alternativa, que é a minha primeira figura, vou mandar abrir. Quer dizer, você vai ter que selecionar, né, a sua pasta, onde é que está essa figura. Eu já tinha preparado isso, então já estou com a pasta selecionada, selecionei a primeira figura. Aí ele vai fazer um upload dessa imagem e já vai colocar aqui para mim. Muito bem, então eu não preciso fazer nenhuma descrição, porque essa aqui já é a minha resposta, já é uma alternativa de resposta. Eu vou clicar aqui embaixo para poder adicionar uma nova opção.
Venho aqui, o procedimento é o mesmo. Clico em adicionar imagem, mando procurar, faço o upload da segunda figura. Muito bem. Vou para a terceira opção, eu tenho 5 opções. Mando procurar, fazer upload, seleciono a terceira. Ele já trouxe para mim. Quarta opção, vou buscar a imagem, seleciono a imagem. É um processo muito simples. Venho aqui, ó, agora quinta e última opção, seleciono a imagem, procuro, abro, ele faz o upload e está pronto. Essa primeira questão agora, eu já estou aqui com a pergunta, eu já estou com as opções todas, né? Eu vou para a próxima opção. Né? Todas as questões são de resposta obrigatória. Então agora eu vou adicionar uma nova pergunta. Eu venho aqui. Colo, né, a minha segunda pergunta. Agora sigo a mesma analogia. Né? Então aqui um detalhe que eu esqueci de comentar na questão anterior. Aqui eu faço a opção referente ao tipo de questão. No meu caso, essa minha avaliação é uma avaliação de múltipla escolha. Você poderia utilizar outras alternativas que ele te oferece. Eu vou selecionar aqui múltipla escolha. Muito bem. Aqui na opção, opa, já coloquei a pergunta, agora eu vou colocar quais são as alternativas. Nesse caso é até mais simples, porque eu já fiz aqui a descrição das minhas alternativas. Na primeira alternativa, seria essa, aceleração dos corpos em movimento. Será que é essa? Não sei, vamos lá. Segunda, seleciono, colo, vou aqui para a terceira. No momento que você faz esse planejamento prévio, já adianta bem o lado, né? O processo fica bem mais acelerado. Agora eu já vou para a última opção. Bem, então aqui, ó. Podemos dizer que a energia cinética é a forma de energia relacionada. Aí aqui eu tenho as minhas alternativas. Beleza. Então agora eu vou fazer algumas configurações. Por exemplo, eu venho aqui, ó, nessa opção, eu vou dizer o seguinte, eu quero fazer uma ordenação dessas opções de forma aleatória. Então vou dar um cliquezinho aqui, ele já configura isso para mim. Eu venho aqui na primeira, faço essa mesma configuração. Então a minha prova já está com 2 questões. Se você quisesse criar novas questões, basta clicar nesse íconezinho aqui, ó, de mais, para você adicionar novas perguntas. Bom, agora eu vou fazer algumas configurações com relação a essa avaliação. Então eu venho aqui, ó, nesses ícones, eu posso trabalhar com alguns complementos, personalizar tema ou visualizar para saber como é que ela está. Mas eu vou aqui, ó, em configurações. Aqui em configurações isso é bem interessante. É um detalhe que eu estou esquecendo, que eu vou acrescentar aqui nessa avaliação, que eu recomendo fortemente que seja feito, é você acrescentar o seguinte: uma questão para o aluno informar o nome, porque quando ele coleta esses dados para você após a avaliação, ele vai te trazer o e-mail do aluno, então você vai ter alguma dificuldade para poder fazer essa identificação. Então você já coloca aqui o nome, aqui ele já sugere para você uma resposta curta, né? E só. Aí você adiciona um outro aqui, aí você coloca número de chamada. Eu acho bem interessante, tá? Você colocar essas perguntinhas para ele. Ele, inclusive, como já identificou a palavrinha número aqui, então ele já vai fazer uma espécie de validação para você. Muito bem, então tá lá, tá ok. Todas as minhas questões aqui, né? Tudo certinho.
Agora eu já acrescentei aqui, você poderia acrescentar isso aqui no início da prova, seria mais interessante, né? Colocar essas questões aqui lá no início, né? Eu posso, inclusive, arrastar isso aqui lá para cima, para poder ficar legal. Vou pegar isso aqui, ó. Vou jogar lá para cima. Então a primeira coisa que ele vai fazer é pedir o nome do aluno, depois o número. Então aqui é muito simples, tá? É só clicar aqui, ó. Você vê que aparece já um símbolozinho aqui, ó. Quando aparecer essa cruzinha aqui, esse símbolo aqui, ó, você clica e arrasta lá para cima. Aí você vai e faz essa movimentação. Então, primeiro o nome, depois o número. Ok, agora sim. Agora a prova está legal. Primeiro o nome, depois o número de chamada. Aí vem as minhas duas questões. Maravilha. Eu volto aqui em configurações e vou continuar. Bom, aqui ele pergunta, coletar endereço de e-mail, maravilha. Recibos de resposta, se a pessoa que responder solicitar o recibo, tudo bem, pode deixar essa opção marcada. Aqui você faz uma restrição, obviamente, que essa prova vai ser somente para os alunos, né, da instituição. Eu não vou selecionar essa opção, né, que os participantes podem editar o arquivo, ver gráficos, eu não vou fazer isso. Quanto à apresentação, eu poderia mostrar barra de progresso, embaralhar a ordem das perguntas. Eu vou assinalar isso, deixar isso aqui marcado para ele poder embaralhar, né? Fazer uma coisa assim aleatória. Mostrar link para enviar outra resposta. Tudo bem, eu posso deixar isso marcado. Agora, uma vez que ele fizer as respostas, eu posso colocar aqui uma opção. Aliás, eu vou desmarcar isso aqui. E mensagem de confirmação, posso enviar uma mensagem para ele. Sua prova foi registrada. Ok. Eu vou considerar como teste. Então, eu vou selecionar aqui essa opção teste. Eu não vou liberar nota após o envio, somente após uma revisão manual. Eu vou desmarcar, eu não quero que ele veja nem as respostas, nem os valores e vou salvar. Então, eu fiz uma configuração básica. E agora eu volto para essas questões, essa primeira questão e essa segunda questão, eu poderia até colocar aqui, né, para ficar legal, colocar número 1. Aqui eu colocaria número 2. E que eu posso voltar, né, para poder mexer, para poder alterar. E aqui eu vou fazer o seguinte, nessa opção aqui, na primeira questão, ele já me deu uma opção aqui embaixo chamada chave de resposta. Eu dou um cliquezinho aqui e aí ele me permite definir uma pontuação. Então imagine que essa prova está valendo 5 pontos. Então nessa primeira questão, vai valer 3 pontos, essa primeira questão. E aqui embaixo, então vou dizer que está concluído. E aqui embaixo, nessa questão, eu vou clicar, né, nessa segunda questão, vou clicar em chave de resposta e vou colocar aqui 2 pontos, para poder fechar em 5. Concluído. Maravilha, minha prova está pronta, tudo certo. Agora, eu seleciono esse link, guardo esse link aqui com muito carinho, e vai ser exatamente esse link, vou guardar aqui, e vai ser exatamente esse link que eu vou encaminhar para os alunos. Ou melhor, vai ser esse link que eu vou adicionar uma atividade e vou colocar para os alunos responderem, né? Bom, uma vez que eu criei esse formulário, eventualmente eu posso fechar isso aqui, né? Poderia fechar. Aí eu venho aqui novamente em aplicativos, agora eu quero resgatar esse formulário, eu quero ver já as respostas dos alunos, eu venho aqui em formulários, novamente. Olha, eu já observo que o meu formulário está aqui embaixo. Ó. Então eu já posso fechar esse aqui que eu estava preparando, né? Ele já está aqui embaixo. Então quando eu clico aqui agora em cima desse formulário, quando algum aluno fizer algum tipo de resposta, eu já vou poder fazer uma avaliação aqui, já verificar as respostas dos meus alunos.
ok? Então é isso, pessoal. A ideia desse vídeo era mostrar para vocês como criar uma avaliação bastante simples usando o formulário do Google, ok? Forte abraço.